सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भीत्तात्युहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Krishnat Kirtana Ganu Nartana Kala Patho Jani Bhrajita Sadbhakta Bulihamsa Chakra Madhupo Seni Viharaspadam Karnanandi Kaladhanir Bahatume Jivha Maru Prangane Sri Chaitanya Dani Deta Balasad Nila Sudha Sardune Gauriya Goshtipati Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahansa Jagadguru disse que até e somente enquanto eu não estiver totalmente estabelecido no ideal, no comportamento de Gauranga Mahaprabhu, eu nunca vou me tornar um verdadeiro pregador. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru diz: estabelecer no comportamento, no ideal de Chaitanya Mahaprabhu, isso sim é que nós podemos chamar de pregação. Se uma pessoa não está correndo de um lado para o outro para pregar, mas tiver esse comportamento, saiba que automaticamente a pregação está sendo feita por ele, mesmo que ele não se incumba do ato de pregar, como no caso de Shirakesha, Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, Shri Baladeva Vidyabhushana, Vishwanath Chakravarti, Rupa Goswami Pada, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, eles nunca foram para lugar nenhum, eles não saíram para nenhuma cidade. Isso não significa que eu não quero que você vá para cá ou para lá. Não é esse o meu objetivo. Que você não viaje, que você não vá para cá ou para lá. O que eu quero dizer é que se estabelecer no comportamento de Chaitanya Mahaprabhu é o mais importante. O comportamento em si é a pregação. Se você quer testar, você pode testar. Você arranja uma assembleia. Em qualquer tempo, eu peço que todos os templos testem isso. Eles convidam todos para falar, blá, 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 blá. E se por acaso um verdadeiro sadhu estiver lá, que está estabelecido em comportamento, o que ele fala, ele segue. Aí os outros não conseguem ficar de blá, 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 blá. Eles ficam paralisados. Só ficam sentados, paralisados, os falsos Vaishnavas, diante da influência do comportamento perfeito de um Vaishnava puro numa assembleia. Se não houver o Ashara, se não houver o comportamento, ele pode falar errado, ele vai falar uma coisa, falar outra, falar coisa sem significado, como um louco, sem racionalidade no que é dito. Se a pessoa não tem o comportamento Mahaprabhu. Então, Prabhupada costuma dizer, se estabelecer no comportamento de Srimad Mahaprabhu é o que nós podemos chamar de verdadeira qualidade de um pregador. É por isso que Prabhupada quis dizer, eu quis fazer uma Gaudiya Mat viva no coração das pessoas, dos discípulos. Qualquer sábio, quando ele está totalmente estabelecido no Achara, no comportamento perfeito, ele pode ir para qualquer lugar, para qualquer país. A Gaudiya Mat se manifesta onde quer que ele esteja. Como no caso de Bhakti Vivek Bharati Maharaj, eu havia explicado, ele foi mandado para o que hoje é o Bangladesh, mas naquela época ainda era a Índia. Era uma fronteira extrema leste, do extremo leste da Índia. Não totalmente o extremo, porque também existe Manipura, Tripura naquela direção, porém, de qualquer maneira, depois de ir até Dhaka, que é a capital hoje do Bangladesh, ele foi num lugar onde tinha uma espécie de galpão aberto, que eles colocavam coisas ali, coisas que eles não precisavam mais, coisas que haviam sido quebradas, para que eles fazer um leilão ali daquelas coisas. Então, nesse lugar, Bhakti Vivek Bharati Maharaj se sentou
e deu aula sobre o Chaitanya Bhagavatam. Depois da recitação, quando ele começou a explicar o Chaitanya Bhagavatam, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha nada. Mas quando você está na posição neutra, você pode ver que a pregação foi feita naquele momento. Mesmo depois de termos recebido as inovações tecnológicas de hoje em dia, nós não estamos no nível daquela pregação. E naquela época a pregação era feita sem nenhum tipo de tecnologia. Então, dessa maneira, quando Bhakti Vivek Bharati Maharaj recitou o Chaitanya Bhagavatam e explicou, não tinha ninguém lá. Um ou dois estavam sentados ali. Depois de um tempo, todas as pessoas começaram a vir ali para ouvi-lo, porque ele estava falando algo tão maravilhoso como Prahlad Maharaj. Quando ele começou a recitar o Chaitanya Bhagavatam, se houver Bhakti dentro do seu coração, eu já expliquei isso aquele dia, o Senhor sente atração para ir até você. O Senhor não pode suportar essa atração, porque você tem Bhakti. Bhakti estava dentro do coração de Bhakti Vivek Bharati Maharaj, ele estava recitando Chaitanya Bhagavatam. Todas as pessoas estavam se sentindo atraídas, todos aqueles que estavam ao redor. As pessoas todas foram ali e se sentaram. Houve uma conspiração, porém. Uma conspiração arranjada por sarrajias, por brahmanas que tinham inveja desse grande santo, desse grande Vaishnava. E eles anunciaram, disseram para todos, aqueles que forem ouvir o Harikatha lá, da Gaudiya Mat, e isso aconteceu comigo também, veja que coincidência. Aqueles que dão arroz, batata. Tinha batata naquela época? Sim, tinha batata. Na época de Mahaprabhu não tinha batata na Índia. A batata veio, ela é estrangeira. E naquela época ele anunciou, aqueles que forem ouvir de alguma maneira se afiliar a Gaudiya Mat, eles serão jogados para fora da nossa sociedade, disseram os brahmanas locais, sarrajias, falsos brahmanas. Vocês estarão fora da sociedade, quem for lá vai ser colocado para fora. É por isso que ninguém ia mais ouvir o Harikatha. Mas ao mesmo tempo eles convidaram um Gosai de Santipur, um brahmana que podia recitar o Bhagavatam de maneira muito profissional. Então eles convidaram, venham para esse Bhagavad Gita, grandes panditas estarão aqui. Goswamis famosíssimos vindo de Shantipur. Por que você não vem e ouve? Todos vieram. Muitas pessoas, muitas pessoas. Então, o plano qual era? Eles não queriam permitir que as pessoas que iam naquele templo fossem no programa da Gaudiya Mat. Mas Bhakti Vivek Bharati Maharaj se sentou sozinho. Tinham as pessoas que tinham só 2, 3 pessoas assistindo ele, pessoas que tinham muita fé. E ele continuou recitando, mesmo assim, só com pouquíssimas pessoas. No primeiro dia, no segundo dia, as pessoas não conseguiram ser freadas. As pessoas foram até lá, mesmo sendo proibidas, e ouviram o Harikatha de Bhakti Vivek Bharati Maharaj. Isso ocorreu, de fato. Eu já publiquei um artigo 2 ou 3 anos atrás, no qual eu explico que Prabhupada, o que ele queria expressar, quais sentimentos ele queria expressar, antes de mandar os seus representantes, aqueles que, de acordo com Prabhupada, eram tão bons quanto eles para o Ocidente. Porque ele sabia que eles iam dar um lindo Harikatha de maneira muito polida. Ele disse, meus amigos, lembrem-se, vocês vão para um país que tem tecnologia avançada, ciência avançada. Mas, originalmente, tudo vem da Índia.
Eles podem aceitar você ou rejeitar você, disse Prabhupada a esses discípulos. Eles podem honrar vocês ou insultar vocês, não se preocupe. Porque se você não tem interesses pessoais, se você não tem interesses egoístas pessoais, você não pensa no seu benefício, qual será o problema? Se eu não tenho interesses egoístas, qual é o problema? Eu posso continuar falando sobre Prabhupada. No momento que eu começo a esperar guirlandas, doações ou amor de vocês, então eu vou acabar manipulando esse conhecimento para cozinhar uma filosofia muito apetitosa para vocês comerem. Mas isso eu não posso fazer. Essa é uma evidência de que o sadhu puro ele nunca se compromete com ninguém. Eles nunca quiseram coletar lava pudipratista. Existe um documento. Mas os tolos não percebem, eles não sabem. Vá lá ouvir como eles pregam. Somente coletando dinheiro de um lado para o outro. Narottam Das Thakur escreveu num Kirtana. Eu estou viajando de país em país, cidade em cidade, somente com a expectativa de coletar dinheiro. Narottam Das Thakur. 400 anos atrás, 450, quase no mesmo período que Mahaprabhu estava aqui. Narottam Das Thakur escreveu isso no Kirtana. Com esse ideal de coletar dinheiro e posição, as pessoas viajam de um lado para o outro, isso é a pregação. Se muita pregação acontece, Maharaj, por que a gente não recebe resultados? Por que a gente encontra só resultados negativos em toda essa sociedade? Por quê? Eles estão descendo cada vez mais, se degradando para lutar contra o Guru dos Vaishnavas. Esse é o humor. Isso significa que a pregação não está ocorrendo. Não é uma pregação efetiva. Então, repetidas vezes eu disse, com toda a fé, Prabhupada disse, meus amigos, você vai para um país avançado, para um país europeu, tecnologicamente eles vão pensar que possa ser uma coisa de esquizofrenia. Se você está falando de Deus, mas eles vão achar que você é louco, você está inventando uma personalidade, vão achar que você é esquizofrênico. Mas qual é o problema se eles falarem isso de você? Oh, meu amigo, eu vou mandar você para os países europeus, para a América, como um representante de Srimad Mahaprabhu, de Gauranga Mahaprabhu. Então, é muito natural que eles te rejeitem, ou que eles não te aceitem, ou sequer se eles te aceitarem, pode até ser, mas você vai ter que pensar o que virá, o que sobrará dessa questão. Se você não tem expectativas, qual seria a parte errada então? Eles podem te insultar, me insultar, ou me dar guirlandas. Se eu não estou esperando nada, qual é o problema de receber uma coisa ou outra? Se não existe apego, não existe desejo dentro do coração, então eu fico muito feliz. E qual é a declaração? Pingaladesha, prostituta, no Bhagavatam. Ela descobre por fim, eu sou responsável pela minha própria condição miserável. Tipo de condição miserável na qual eu fui colocado, eu sou responsável. Para quem eu posso dar a culpa? Então, uma vez, um sadhu foi lá, e se você tocar um sadhu é como uma pedra filosofal. Se o sadhu tocar alguém,
muda, aquela pessoa muda completamente. Não existe alternativa. Krishna não vem diretamente para nos salvar. A única maneira é através do sadhu. Através do sadhu sangha, tudo. Eu posso mudar, meu humor pode mudar, meus pensamentos podem ir embora, um novo fluxo de bhakti pode se manifestar. Sadhu sangha sarva sastakoi. Um segundo dividido por 11 é o tempo em que esse tempo é mais do que suficiente para nos dar a chance de receber Prema Bhakti, que é o tesouro absoluto. Todas as propriedades que existem, o Guru nunca pensa que alguma coisa seja dele. Para pregar você precisa desse quarto? Tá bom. Mas eles não pensam que isso aqui é a propriedade deles. A propriedade é o Guru, é o Vaishnava. A propriedade é Bhakti. Bhaktidan. Outras coisas são inúteis. Então o Senhor Supremo sente atração. Se existe Bhakti dentro do seu coração, o Senhor Supremo sente uma atração muito forte. 7 dias ou 10 dias atrás eu estava explicando essa definição sobre este mantra. Krishna sente uma forte atração. Ele não consegue resistir. Se você tem Bhakti, os Vrajavasis cantam muitas canções maravilhosas, mas nós não temos o direito de cantá-las. Os Vrajavasis escrevem canções lindíssimas, o coração pode derreter se você realizar o seu significado. Se tiver esse tipo de Brajabhav. Patta patta mehek raha hai, yahan hari taras raha hai. Hari feeling like epilepsy. Como uma doença de epilepsia. Se um paciente tem epilepsia, ele rola no chão. Então, quando um devoto pronunciou a palavra Gopikasa, Krishna caiu como se tivesse sido tomado por uma epilepsia. Quase todos os dias, Rukmini, Satyabhama, Jambati, eles sentiam, eles descobriam que Krishna tinha uma piscina de lágrimas onde Krishna dormia. Todos os dias. Qual era a razão? Tantos arranjos maravilhosos, tanta opulência, todas as 16.108 esposas estavam lá prontas para servi-lo. Ele recebia diferentes tipos de serviços, estava cheio de opulências. Qual é a razão pela qual ele estava chorando? Nós queremos saber. O Brihad Bhagavatamrita, esse livro que eu discuti durante 3 anos ou até mais, não sei, não consigo me lembrar. Está escrito isso lá claramente. Rukmini, Satyabhama, todas as rainhas de Krishna. Todas pediam Krishna, por quê? Por que o seu travesseiro aparece molhado? E ele explicou, eu não posso ficar aqui. Eu estou aqui, mas eu estou sempre com eles. Eu não me sinto confortável aqui. Eu me sinto confortável em Vrindavana. Aqui também é Vrindavana, aqui é a Vrindavana secreta. Você pode observar um sadhu, se tiver sua intuição. Um sadhu puro, ele se sente confortável, tanto em Vrindavana, ou em Nilachala ou aqui. Ele não quer ir para outros lugares. Ele se sente confortável nessas cidades. Quando eles ficam em Gaura Vrajadam, eles pensam até Vrindavana. Quando eles estão em Vrindavana por Seva, eles pensam em Gauradama, em Mayapura. Dessa maneira, eles estão sempre pensando no Dhamma sagrado. Então, Srila Madhavendra Puripada, por exemplo. Srila Madhavendra Puripada apareceu muito antes de Gauranga Mahaprabhu. Ou Bilva Mangal Thakur,
Madhavendra Puripad, todos eles vieram antes de Mahaprabhu. Mas o que isso significa? Bhaktivinoda Thakur explica que talvez esse tipo de bhakti assim tão forte é impossível sem a misericórdia de Shri Gauranga. Eu sei que Krishna pode dar. Gauranga, porém, é a forma combinada de Radharani e Krishna. Então, Jiva Goswami Pada também escreveu que a exceção de Krishna, você pode mostrar a alguém, algum avatara, que tenha querido dar prema para as próprias plantas da floresta, para as plantas da floresta, para todas as trepadeiras, para todas as lianas. Esse é o segredo pelo qual Uddhavaji queria se transformar numa planta dentro de Vrindavana. O Sr. Brahma também. Ele queria se transformar numa planta da floresta de Vrindavana. Uddhavaji Maharaj disse isso. Eu queria nascer em Vrindavana como uma planta, porque as gopis podem, elas vão poder estar caminhando ali do lado e a poeira dos pés de lótus dela poderia tocar minha cabeça. O que dizer de Uddhava? Bhagavan Shri Krishna pessoalmente disse. Você sabe porque eu corro atrás dos devotos? Ele disse. Qual é a razão? Que eu quero receber a poeira dos seus pés de lótus sobre a minha cabeça. Que no meu corpo residem infinitas brahmandas. A cada ponta de fio de cabelo existem brahmandas por quantos cabelos a gente tem na cabeça. Bhagavan Shri Krishna pessoalmente disse. Então, através dessa poeira, quando as gopis andam de um lado para o outro, as partículas de poeira se espalham no ar. Quem sabe se você, andando, por exemplo, por aqui, não receba sem saber uma partícula de poeira dos pés de lótus de Nityananda aqui em Mayapura. Pode ser que aconteça. Nityananda, Gadadhara Pandit, Shrivas, eles estavam todos aqui. Mahaprabhu brincava aqui. Por que os devotos rolam no chão? Esta é a razão. Quem sabe? Porque eles recebem uma partícula de poeira dos pés de lótus dos Vaishnavas, que é tão valiosa, que mesmo que você venda o mundo inteiro, o infinito cósmico, o universo material, mesmo assim você não conseguiria comparar isso com uma partícula de poeira dos pés de lótus de Nityananda. Não pode ser comparado. Então, Bhagavan Shri Krishna diz: eu gostaria de purificar a mim mesmo através da partícula dos pés de lótus dos devotos dos seus pés de lótus. É por isso que eu corro atrás deles. Essa é a razão. Então, todo o nosso Guru Varga fala dessa maneira. Jiva Goswami Pada quer escrever isso dessa maneira. Tudo bem. Isso não é ruim. Sem Krishna, quem conseguiria dar prema caríssima e absoluta para todas aquelas plantas de Vrindavana? Mas Jiva Goswami também escreve, aquele mesmo Krishna, quando muda de sentimento interno, de humor, um pouco, então aí ele age de maneira inconcebível, excepcional. E aí Gauranga vem para Bodhananda Sarasvati Pada a cada passo. Srila Prabodhananda Sarasvati Pada, um associado de Gauranga e de Radha Govinda,
A cada in passo, each and every glorifica step going to Gauranga. glorify Gauranga. Gauranga e Gauranga Dham Dham. e a terra sagrada do Avatar How Dourado. possible? Como é possível? Radha Ele é Radha e Govinda Govinda combined em forma combinada. Gora. Go vem de Govinda, Govinda, Goura, Ramin, Radha Ra vem de Radha. combined. Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda Thakur repetidas repeatedly vezes wanted quis to proclamar proclaim que that Purushottam Dham is the topmost Purushottam place Dham é o of lugar mais elevado Ananya Bhakti, Prema Bhakti, para Prema Bhakti, Vipralamba Bhava. para Vipralamba Bhava, para Purushottam Kshetra is the Purushottam topmost Kshetra, que é field Jagannatha Puri, of Vipralamba Bhava. é o Why local not? de Vipralamba Bhava. Why not Por que não Vrindavana? So long we have been here. Nós ouvimos que era Vrindavana. Sim, ele Vrindavana is respondeu. okay. Vrindavana, tudo But bem. when Gauranga Mas quando came, Gauranga by veio, stealing the bhava of Srimati tendo Radharani, roubado para bhava si a and bhava e a complexion, cor de that Srimati time Radharani, something exceptional happened. algo excepcional aconteceu. Even this kind of thing was not available there. Esse tipo de coisa não está disponível Radharani lá. exceptional love. O Okay. amor de Radharani é excepcional, But mas o that que kind of acontece pika, aqui com Mahaprabhu, information, essa expressão, Radha Krishna Pranaya Vikritiladini Shakti Rasma essas lilas, Deho Vedam Gatou Tou. This kind of deformation, prem vika, essa it is deformação, not that you put esse one aumento, mango, one esse place you aumentar, forget, it spoil. não é como quando Not você this kind coloca of uma conception manga e not você allowed. esquece e deixa ele You can put estragar. one fruit, mango, Você pode colocar uma fruta e esquecer, ela estraga, né? Vikar means Vicar significa absolute vikar. um vicar absoluto. Vikar, this term Esse termo I'm que eu using, estou I'm bound usando. to use it. Because Então, otherwise you vicar cannot significa transformação, understand. Is one kind of deformation mutação. vikar. É como But uma that also mutação I'm using in do passatempo absolute e eu estou purpose, usando not isso através according to de your um conception, olhar not absoluto, under não your guidance. de acordo com a concepção material contra a tua concepção, não Vipralamba estou Bhava. sob a tua guia. Então nós estamos falando desse Vipralamba Bhava, desse sentimento de separação de Mahaprabhu, What que é absoluto. wanted to mean, Então o que Bhaktivinoda Thakur quis without the dizer é que appearance sem of Gauranga, a manifestação de Gauranga Morgan Avatar, Golden Avatar, como o Avatar inside the adorado, heart, nobody never can ninguém hit this nunca kind of poderia Prema alcançar esse nível de Prema Bhakti sem Impossible. ele. Seria impossível. Bhakti. Until and unless Gauranga appearing, Golden Avatar appearing inside heart, Somente até this que kind of Gauranga prema, apareça como prema um you avatar can get. adorado dentro do coração. But the kind of prema Esse tipo de was prema está available impossível. with Prema você pode conseguir, mas não a esse Madhavendra nível. Puripad or O Bilamanga tipo de Thakur. prema que É está absurd. disponível para Madhavendra Absurd, Puripad absurd, ou impossible. Nobody Madhavendra never in this Puripad infinite ou world. Bivalmangal No such Thakur example. é impossível. Madhavendra Puripad Ninguém looking in the nunca cloud. nesse mundo Ah, infinito, não Krishna. existem exemplos iguais. Only Madhavendra watching a Puripad dense olha cloud. para as nuvens e desmaiava. Oh Remember? Krishna, por ver a cor, por ver uma nuvem densa. Devotees Lembre-se disso. Porque um even devoto by watching the cloud, body, é tão importante? Por que os devotos são tão importantes? Mesmo olhando uma nuvem, ele pensa que Krishna está lá e não consegue suportar e desmaia em êxtase. one sloka from Bhagavatam, Quando Mukunda quis recitar Gadadhar Pandit, it is also um one kind of verso game. do Bhagavatam Lila. para convencer Gadadhara Pandita, é como se fosse um passatempo, uma lila, um Our jogo. Pundarik Vidyanidhi, Gadadhara Radharani. externally is so majestic energy. O Like nosso Swami Pundarika Lord, Vidyanidhi, externamente, ele era muito opulento, com botões de ouro, turbante. Gadadhara Pandita pensou, ele é um materialista. Mukunda wanted to break Isso é um his passatempo conception. entre Wanted Gadadhara to convince. Maybe e he is in Pundarika this Vidyanidhi. dress. E Mukunda quis convencer, explicar para That Gadadhara, Gauranga is bound to sound mesmo que ele to seja the com essa name of roupa, ele é um grande Pundarik, devoto, Pundarik, a my ponto de que father. Goranga Mahaprabhu grite o Pundarik, nome my de father. Who is Pundarika, Pundarik, Pundarika, meu Nobody pai, meu knows. pai. By that time, Quem é Gauranga Mahaprabhu was Pundarika? there with Ninguém all sabia devotees. quem era quando Mahaprabhu Pundarik começou a became gritar matter, seu nome. but Mahaprabhu estava lá com todos os outros devotos. Mahaprabhu Pundarika veio mais tarde, mas mesmo assim Pundarik, Mahaprabhu chamava Pundarik, por my ele. father, crying. Devotees, who is Pundarik? Pundarika, Pundarika, Nobody meu knows. pai, e When chorava. Pundarik Vidyanidhi As pessoas came falavam, quem here é Pundarika, os and devotos? manifested Ninguém sabia. himself, E quando then Pundarika devotees came to Vidyanidhi know, veio oh, até this is Navadvipa Vishwavardhana Mayapura e
se apresentou, os devotos falaram, esse é Vrishabhanu Maharaj, ele é o pai de Radharani, que interpreta o papel de Pundarika Vidyanidhi, que vai ser o guru de Gadadhara Pandita. Quanto amor ele tinha? O amor por Krishna era o seu único tesouro. Você poderia contar os tesouros materiais que ele tinha, mas isso para ele não tinha importância. Você não pode ser definido como inteligente enquanto você estiver ocupado somente com a matéria. A matéria pode dar alguma satisfação temporária, até um certo ponto, mas profundamente você terá que chorar por Krishna. Bhagavan Shri Krishna diz, aqueles que são realmente inteligentes, eles não gastam o próprio tempo. A vida está indo e você está brincando. Como a correnteza de um rio, o tempo se esvai. A cada fração de segundo, nós devemos utilizar para o Bhagavad Seva, para o Hari Seva. Alguém quis falar com Prabhupada. Tempo é dinheiro. Não, você está errado. Tempo não é dinheiro. Tempo é Paramartha. Tempo é riqueza espiritual. Você não sabe. Aqueles que são inteligentes, eles pensam, de qualquer maneira, Maya Devi está tirando tudo de mim. Aqueles que são realmente inteligentes, pela misericórdia do Guru dos Vaishnavas, compreendem isso. Maya Devi pode tirar tudo de mim. E eu vou ter que deixar meu corpo também. Maya Devi vai arrancar tudo. Como quando você pega um empréstimo do banco. O seu corpo, suas propriedades, tudo isso é emprestado. Você vai ter que devolver, pagar, repagar. Então, quando você se for... Então, aqueles que são realmente inteligentes, eles vão pensar, se eu preciso, se tudo me deixar para trás, minhas propriedades, minha esposa, meus filhos, todos, ninguém vai poder vir comigo na direção da próxima vida. Então, por que eu já não deixo tudo isso para trás? Pelo menos eu poderia preservar, proteger o meu prestígio espiritual. Como no caso de Viduraji Maharaj, eu posso dar este exemplo. Duryodhana disse, expulsem-no daqui, que ele saia desse palácio. Quem é ele? Ele é o filho de uma empregada. Fora daqui. Vidura Maharaj diz, muito bem. Kali Yuga vai começar. Não tem problemas. Joguem ele fora. Expulsem-no daqui. Ele só diz para não matá-lo, mas expulsem ele do palácio de Duryodhana. E Vidura riu. Honra e prestígio. Entende? Honra e prestígio. Ou algum insulto. Nada pode tocar ninguém. É por isso que eles são tão poderosos, os Vaishnavas. Como diz esse mantra, para eles é a mesma coisa. Se você os aplaude ou os insulta, se você dá algo, arranca, para eles é a mesma coisa. Como um oceano. Se você tira um copo de água, você vai dizer, nossa, o nível do oceano desceu? Não. O oceano. Um copo de água para o oceano, se você tira e põe, não muda nada. Nada. Eles são autossatisfeitos, os Vaishnavas. Estão satisfeitos o tempo todo. Bhagavan disse no Gita. Então Viduraji Maharaj pensou, ele é o tolo número 1, Duryodhana. O devoto tem a propriedade mais preciosa. O próprio Senhor Supremo confirma isso. O meu Guru Pada Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj escreveu isso no livro chamado Coração de Krishna. Vidura disse, ele quer me chutar daqui, por que eu não vou? Eu também posso ir. Eu não lhe dou a chance. Eu disse para todos aqueles que queriam me insultar aqui, fique aí, você desfrute sua vida, eu não vou aí, eu não tenho interesse. Quando expulsaram Shambhava do templo,
Eles pensam dessa maneira, que eu tenho interesses. Dessa maneira, a Viduraji Maharaj quis me chutar desse palácio. Por que eu não vou pessoalmente embora? De livre e espontânea vontade. Ele vai embora. E mesmo de noite, existia somente uma única propriedade de um kshatriya, que é o arco e a flecha. Nós não encontramos um caso no qual Vidura usa o arco e a flecha. Mas de noite, quando todos estavam dormindo, ele deixou aquele arco e a flecha na porta do palácio, deixou até isso para trás. Foi em peregrinação e ninguém pôde mais encontrá-lo. As pessoas que são realmente inteligentes, eles deixam tudo. Por que já não deixa já? Como Rupa e Sanatana? Eles não podiam contar quantas propriedades eles tinham e deixaram tudo para trás. Deixaram tudo. Qual é o significado dessa vida? Então, o ponto que eu quis discutir, Madhavendra Puripada, Bimal Mangal Thakur, Bhaktivinoda Thakur, o Guru Varga disse, mesmo que externamente Gauranga Mahaprabhu apareça muito depois, mesmo assim, Gauranga Avatar é eternamente presente. Não é que ou hoje ou amanhã ele possa vir, então, esse eterno Gauranga Avatar, externamente não tem Gauranga Avatar, mas mesmo assim, ele era feito de ouro líquido, da cor do ouro líquido. Ele já tinha aparecido dentro do coração de Madhavendra Puripada, de Bilva Mangal Thakur, automaticamente. Então, como que você sabe? Como que você sabe? Eu posso apresentar duas razões lógicas. A Prakrita, duas razões transcendentais. Não estou falando de lógica material que não pode estar diante da verdade absoluta, mas a lógica transcendental. Então, para que eles alcancem esse tipo de prema que é impossível em toda a criação, esse êxtase, mesmo nos planetas celestiais, ninguém alcançou esse tipo de coração. Então, 850 anos continuamente assistindo Radha Govinda Lila na beira do Brahmakunda, em Vrindavana. 850 anos ininterruptamente observando o Krishna Lila. Esse é a vitamina, o mineral, o nutrimento, a água, tudo. Lila Darshana, a capacidade de enxergar os passatempos de Krishna continuamente. Por tanto tempo. Essa era a razão. Então, qual é o segundo ponto? Você teria que tomar muito cuidado. Gauranga não é ninguém além de Krishna. Radha e Govinda combinados. Shakti Shakti Maturavesh. Gauranga Mahaprabhu, então, é Krishna e Radharani. Radharani e Krishna. Gauranga Mahaprabhu, depois de tomar sannyasi, pela primeira vez, depois de tomar sannyasi, ele quis ir para o sul da Índia, não para uma peregrinação, mas para libertar todos os devotos, certo? Para libertar os devotos. Ele foi pregar. Ele foi libertar a todos. Ele foi ao sul da Índia. Nessa viagem para o sul da Índia, Mahaprabhu coletou 2 livros. Vocês sabem disso. Um é o Brahma Samhita e o outro é o Krishna Karanamrita. Esses são os tesouros. São os tesouros absolutos. Gauranga Mahaprabhu coletou, ele achou esses livros. Como se ele fosse um sannyasi, um ser humano comum. Oh, eu encontrei esses 2 livros. Ele voltou para Purushottam Dham, para Nilachal, para Jagannatha Puri e mostrou. Eu achei esses 2 livros que são um grande tesouro. Então todos os devotos da Gaudiya, eles vão considerar esses 2 livros como muito, muito, muito importantes. Um pode dar uma ideia clara de Tattva Gyan e o outro pode dar a ideia completa sobre Braja Prema, sobre o amor dos Brajavasis, os habitantes de Vrindavana.
E não é um tipo de escritura, é um sentimento direto. Quando o meu sentimento direto puder vir na forma do som, esse é o Harikata. Quando o meu sentimento de amor por Krishna se manifesta, meu sentimento ele toma a forma do som, e esse é o verdadeiro Harikata. Harikata não significa dar aula davante das pessoas para elas baterem palmas e doarem bilhões de dólares. Não, não é isso. Se eu dependesse de alguém uma fração de segundo, então o Senhor Supremo pode me chutar para longe, se eu depender de coisas materiais. Isso é inútil, ele vai dizer. Você sabe Bengali? Kichu, kichu, kichu. Quanto kichu? Kichu é um pouquinho. Aqueles que são vairagis, que são renunciados, se eles vão depender de algo, se você fizer isso, eu preciso que você faça aquilo, então Krishna os descarta. Você tem que depender exclusivamente de Krishna. Krishna vai inspirar alguém para te ajudar, ou não. Krishna vai te testar. Eu era um mendigo de rua em Vrindavana, indo de um lugar para o outro, entre uma floresta e outra. Como foi possível que eu sobrevivesse? Eu não sabia o que ia acontecer. Tudo era no arranjo de Guru Varga, do Guru Varga. Eles foram me dar serviço, eles me deram serviço e eu escrevi uma carta. Shanta Maharaj, eles não estão me dando seva, que eles querem me jogar fora desse templo. Shanta Maharaj, essa carta eu tenho. Eu tenho cartas de todo o Guru Varga. E eles me deram pelo menos um pouco de seva. Não era nada. Pelo menos um pouco de serviço o Senhor Supremo me deu. Esse é o meu oxigênio. Sem seva ninguém consegue. Se Krishna não der seva, o que a gente vai receber? Aqueles que entram na ordem renunciada, eles trabalham, eles viajam de um lugar para o outro para coletar dinheiro, isso é contra o voto que eles fizeram, completamente contra. Eles são demitidos de suas posições como sannyasi, como acharyas. Eles são expulsos do Chaitanya Bhagavata. Eles são deslocados de suas posições. Completamente deslocados. Deixe que as pessoas coloquem guirlandas e ponham dinheiro. O que eu posso fazer? Deixe que as pessoas coloquem fogo no rabo deles. Como Ravana, que colocou fogo no rabo de Hanumanji. Para mim foi bom, disse Hanuman. Eu posso queimar toda a Lanka, posso servir com esse fogo. Então, dessa maneira, todo o nosso Guru Varga, o nosso Gaudiya Guru Varga, proclamou, com certeza, Gauranga Avatar já estava lá. Gauranga Avatar já estava lá, dentro do coração de Bilvamangal Thakur ou Madhavendra Puripada. E Madhavendra Puripada, sem o que? Esse prema, esse nível de êxtase seria impossível. Em toda a Brahmanda você deve procurar. Então, isso é chamado de Madhavendra Puripada. Ele é Madhavendra Puripada. Hoje ele é o tópico do dia de hoje. Para Madhavendra Puripada nós recebemos o Chandana Yatra, o festival da pasta de sândalo. Se o Senhor Supremo quis dar pratista por Madhavendra Puri, e é por isso que nós ficamos sabendo que existia o Chandana Yatra. Então, diferentes festivais se manifestaram, o Chandana Yatra, o Ratha Yatra, são todos esses festivais que existem. Mas o Chandana Yatra tem uma especialidade muito bonita. Dessa maneira, eu gostaria de explicar, num resumo, Madhavendra Puripada, na verdade, Mahaprabhu, ele fala diante dos devotos. Mahaprabhu fala diante dos devotos em Baleshwara, no Kirachora Gopinatha, no templo de Kirachora Gopinatha. Ele explica como Madhavendra Puripada é um grande devoto. Como a voz, sentimento de Radharani se manifestou no coração de Madhavendra Puripada. Então está escrito no livro de Krishnadas Kaviraj.
Srimati Radha. Esse tipo de sentimento se manifesta originalmente no coração de Srimati Radharani. E finalmente, pela misericórdia de Srimati Radharani, esse prema se manifestou no seu coração, no coração dele. Ele sente exatamente o que Radharani sente, Madhavendra Puripada. Enquanto ele viajou por Vrindavana, ele brinava por Vrindavana. Madhavendra Puripada nunca pediu nada, nenhum chapati, nem um pedaço de pão, nada. Sem pedir, se alguém, de alguma maneira, desse para ele um copo de leite, ele bebia, sim. Caso contrário, não. Ele costumava manter sua vida dessa maneira, fazendo parikrama. No Chaitanya Charitamrita está escrito: Namanande Tipto. He is satisfied with the nectar of Harinam. So he is not feeling ele se satisfaz com o néctar do Harinama. Então ele não sente sede, fome. A mesma coisa aconteceu com Parikshit Maharaj. Sukadeva Goswami disse: você deve estar com fome. Por muito tempo você está sentado me ouvindo. Não, não, continue. Ele disse: não, vá tomar água, beber alguma coisa, comer alguma coisa. Parikshit respondeu: não, eu não estou com sede. Eu não estou com sono, nada. Por favor, continue. Como é possível? Parikshit Maharaj disse: eu estou bebendo. O que você está bebendo? Estou bebendo seu Harikatha, que vem de seus lábios de lótus. Então eu não estou sentindo sede, fome, nada. Eu não preciso de nenhum tipo de sono. Não pense em me convencer que eu preciso descansar. Então, da mesma maneira, Madhavendra Puripada era satisfeito em si mesmo, autossatisfeito. Ele não precisava beber água ou leite. Se alguém desse alguma coisa sem ele pedir, aí ele aceitava. Madhavendra Puripada, depois de fazer o parikrama de Govardhana, se sentava na beira do Govinda Kunda, do lago Govinda. Eu costumava dormir ali. Às vezes eu ia para o Surya Kunda, algumas vezes para Nandagram. Aonde eu não fui, eu rodava por ali como um louco. E ninguém sabe que vida linda que eu tinha, agora eu me lembro. As pessoas às vezes me davam 2 chapatis, um brahmana, e eu falava ok. Se não davam, eu dizia ok. E ficava sempre satisfeito. Dessa maneira, Madhavendra Puripada, sentado na beira do Govinda Kunda, fazendo Harinama. E por acaso de tarde, no final da tarde, um rapazinho apareceu muito lindo. Ele deu um pote de leite para Madhavendra Puri. Toma. Madhavendra Puri olhou e falou, nossa, ele parece um imã, esse menino. Quem é ele? Ah, você está jejuando? Você não está comendo nada? Respondeu. Como que você sabe que eu estou jejuando? Como que eu sei? Aquelas matajis ali, ó, que pegaram água no Govinda Kunda, eles viram você. Por isso que elas mandaram eu vir aqui com esse pote de leite. Assim que eu sei. Como é que eu saberia de outra maneira? Ah, ok. Tá bom. Então fica com esse pote. Beba ele, depois eu volto e levo o pote embora. Ah, tá bom. Aí ele oferece e bebe o leite. E se sente totalmente satisfeito. Todos os dias, quase. Quando as pessoas davam leite para ele. Todos os dias que eu quero dizer é quando que alguém dava algum leite para ele. Aí sim ele bebia. Mas esse leite de hoje era completamente diferente, como no caso de Paramana. O doce preparado por Rupa Goswami Pada, por exemplo. O arroz doce que Sanatana vai experimentar. Ele toma uma gota, ele sente uma corrente de êxtase. Quem te deu isso? Ah, veio uma menina e me deu leite. Ela me deu arroz, o açúcar, o leite, tudo. E Sanatana responde, você quis preparar alguma coisa? Você pensou em preparar isso? Sim, eu pensei. Eu estava pensando em preparar, porque você vinha, o que eu ia poder lhe oferecer? Não pense dessa maneira.
Sanatana Goswami queria confirmar. Você queria pensar dessa maneira? Você tomou essa decisão? Se eu puder tomar algum leite, algum arroz e um pouco de açúcar, eu poderia preparar arroz doce, pensou Rupa Goswami. Nunca pense dessa maneira de novo. Você deu trabalho para Srimati Radharani, para Lalita. Não faça isso. Você quer que Radharani venha me servir? Isso é ofensivo. Não faça. Então, dessa maneira, até hoje, o mesmo Paramana, o mesmo doce, eles oferecem Bhoga para Rupa Goswami Pada Terikadam, até hoje. Todos os dias eles oferecem o mesmo arroz doce. O que eu queria dizer? Madhavendra Puripada, depois de beber leite, sentiu algo extraordinário, uma reação. Depois todos se foram de noite. Ele fez Harinama até mais ou menos meia-noite. Ele estava se sentindo um pouquinho, assim, fraco. Não, fraco não, um pouco tonto. Estava com sono. E ele vê aquele menino aparecer. Você não me... Ei, Puripada, eu sou Srinaji Gopal. Você não me reconheceu. Você, Gopala, você não me reconheceu? Madhavendra Puripada diz, ó Gopala, ele fala, olha, a minha deidade está aqui dentro da floresta, eu estou dentro da floresta, você tem que me tirar dali. Eu fui estabelecido por Padmanabha, meu neto de Krishna, por muitos anos, milhares de anos atrás. Mas quando os muçulmanos atacaram com medo, os brahmanas me esconderam embaixo da terra para que eles não me quebrassem. E fugiram. E há muito tempo eu estou jejuando. Não me deram banho, me tire daqui. Eu gostaria de ser servido por você. Tantas pessoas estão aí, você poderia ser servido por eles? Gopala responde. Eu estou olhando, estou esperando há muito tempo. Quantas pessoas existem? Por que você não escolheu alguma outra pessoa? Não. Eu queria receber serviço de Madhavendra Puri, por isso que eu esperei esses milênios. Quando Madhavendra Puri pode vir e fazer meu serviço, esse é o amor. Esse é o amor do Guru dos Vaishnavas. Eles puderam realizar um tremendo amor de propósito. Então, dessa maneira, Madhavendra Puripada explodiu em lágrimas. E ele anunciou para os Vrajavasis. Ele falou, o que aconteceu, Baba? Falaram para ele, olha, aconteceu isso. O seu Gopala veio dentro do meu coração e falou que ele está aqui dentro da floresta. Ele pegou meu braço e me mostrou, está vendo? Aquela floresta ali, eu estou ali embaixo. Gopala pegou a mão dele no sonho e mostrou o ponto onde ele estava ali há muitos anos. Depois, o que aconteceu finalmente? Todos os Vrajavasis, os poderosos Vrajavasis, com machados quiseram cortar a floresta e entraram na floresta densa. Olha, acharam Gopala, olha, ele está aqui, coberto de lama, todo sujo. E todos os Vrajavasis cortaram a floresta ali e tiraram ele dali. E levaram aquele Gopala em cima da colina de Govardhana. Colocaram ele em cima de duas pedras, uma na frente e outra atrás, uma em cima e outra embaixo, porque eles não tinham dinheiro, então eles quiseram coletar a água do Govinda Kunda e leite, eles trouxeram manteiga e fizeram Mahabhisheka, fizeram esse banho da deidade de Gopala. Madhavendra Puri organizou essa Mahabhisheka. Muitas coisas acontecem, eu não vou poder falar sobre elas porque o tempo não nos permitirá. Dessa maneira, Madhavendra Puripada, pelo desejo do Senhor Supremo, um homem muito rico de Mathura, ele veio adiante fazer um templo.
Depois ele fez um outro templo da Vallabha Sampradaya, porque o Seva foi passado para eles, na mão deles, de Vitalnata, o filho de Vallabhacharya. De qualquer maneira, muito bem. Então, depois disso, o que aconteceu? Esse grande templo foi construído. Os Vrajavasis começaram a fazer doações de vacas para o serviço de Gopala. 10.000 vacas foram doadas. 10.000, meu Deus. Mas Madhavendra Puripada não conseguia cuidar nem do próprio corpo dele, como que ele ia cuidar? Ele nem bebia leite, nem roupa direito. Mas para Gopala ele fez, ele cuidou dessas vacas. Se a situação exigir, eu vou me sentar num trono para dar Harikatha. Eu posso passar o tempo todo enrolado num paninho, mas se eu for forçado para fazer seva, eu posso sentar em qualquer lugar. Senão, caso contrário, o tempo todo eu fico sem nenhuma opulência. Esse é o humor de um Yukta Vairagya, de uma pessoa que tem Yukta Vairagya. O que você gosta, o que você não gosta, quem se importa? O que importa? O que você quer, o que você não gosta, o que você quer, o que você não quer. Nós temos que se inscrever no like do Senhor Supremo. No que o Senhor Supremo curte, o que Ele gosta. Então, 2 brahmanas, uma vez, foram lá até Vrindavana, daqui da Bengala. E Madhavendra Puripada colocou eles a servir, porque no meio tempo Gopala também apareceu em sonho e falou, meu corpo está queimando. Queimando. Então, você vai ter que ir lá na fronteira da Orissa. Você vai buscar Malai Chandan. Um tantinho assim de polpa de sândalo custa uma fortuna. Alguns dias atrás, a nossa Ekadasima, ela me deu um chandana. Agora é um pedaço de madeira. Tem que ser colocado na água para ele emitir o perfume. E agora, hoje em dia, eles dão uns pedacinhos que custam caríssimo, mas não tem nem cheiro. Ah, sim? Quanto custou? Eles querem trapacear vocês. E ele deita lá, vendendo pedaços de madeira como se fosse sândalo. Eu dou risada. Então, Madhavendra Puripada recebeu essa ordem de Gopala, se você puder ir coletar Chandana, tudo, com certeza eu vou. Mas não mande ninguém. Não tente fazer com que isso seja feito por qualquer outra pessoa. Você pessoalmente. Mas eu estou velho. Vai você. Ele foi velhinho e entusiasmado, porque a proteína e a vitamina vêm do Senhor Supremo, da misericórdia. A misericórdia que está acionada. Você sabe tudo. Ele foi até Baleshvara, onde tem o templo de Kirachora Gopinata. Aí ele falou, lá você vai encontrar o Bhajan de Shamananda e Rasikananda. Então, ele foi lá, viu o Arati da noite da deidade e tinham 12 potes de Kira, muito gostosos. Uma boga especial, uma oferenda especial. E Madhavendra pensa, se eu pudesse saber como que eles cozinham esse Kira, se eu pudesse pelo menos experimentar, quando eu voltar para Govardhana, eu posso oferecer o mesmo doce para ele. Depois ele pensou, meu Deus, olha como eu sou ávido, eu quero comer Kira, isso não é bom. Eu quero comer arroz doce, eu não posso ficar aqui. Ele foi embora. Eu sou um ávido. Eu cobiço as coisas. Eu não devo ficar aqui. Ele foi para um lugar solitário e se sentou debaixo de uma árvore. Se lamentou. Como que hoje eu desenvolvi esse humor assim tão cobiçoso, cheio de cobiça? Que Krishna me perdoe. E nesse meio tempo, o Pujari fechou a porta do templo, levou todos os potes embora. O Pujari foi dormir de noite e descansar, e Bhagavan se manifestou para ele no sonho. O próprio Gopinata, a deidade, falou, levanta. Quem está aí? Levanta. Uma Kira foi
eu roubei uma kira, um pote de kira de arroz doce está embaixo da minha roupa. Você vai achar um pote lá. Você vai pegar esse kira e vai dar para o meu devoto, que está lá dormindo no mercado da vila. O nome dele é Madhavendra. Madhavendra? Sim. O nome o Senhor Supremo falou. Então, como que eu vou achar? Tem floresta e o mercado é grande. Vai lá, ele está lá sentado cantando santos nomes. Ele não está dormindo. O nome dele é Madhavendra Puri. O Pujari levantou, aí tomou banho, abriu o templo, pegou o kira que estava lá, limpou o lugar com água, saiu e falou, meu Deus, o Senhor Supremo roubou kira para esse devoto? Que devoto maravilhoso deve ser esse? Oh meu Deus, eu tenho muita sorte, eu posso tomar o darshana desse devoto. Ele trancou o templo e correu, procurando. Quem é Madhavendra Puri? Quem é Madhavendra Puri? Quem é? Gopinatha. Roubou kira por você. Você é muito afortunado. Gopinatha pessoalmente roubou kira para você, Madhavendra olhou. Meu nome é Madhavendra. É você? E o Pujari prestou reverências Dandavat Pranam, deitado no chão. Você tem sorte, o Senhor Supremo roubou arroz doce por você? Sim. Tome, tome, tome. Tome kira. O Pujari se foi e Madhavendra começou a chorar. Eu dei trabalho para Gopala, para o Senhor Supremo, ele teve que roubar kira por mim. E a vida inteira, Gopinatha fica conhecido como Kira Chora, o ladrão de arroz doce. Você gostaria de ter esse nome de ladrão? Ah, eu sou um ladrão? Mas Krishna gosta desse título. Você não gosta? Então, muito bom. Dessa maneira, Madhavendra Puri toma aquele kira, depois ele lava o pote e quebra o pote e põe dentro de um pano, todos os pedacinhos quebrados, amarrados ali num paninho. E todo dia de manhã, quando ele acordava, ele comia um pedacinho e o prema se manifestava para ele. Então, dessa maneira, Madhavendra Puri decidiu, eu não posso ficar aqui, é impossível. De manhã, todos virão e vão me trazer guirlandas, porque o Pujari vai falar para todo mundo o que aconteceu, é melhor eu fugir. Então, Madhavendra Puripada fugiu. Ele saiu de Baleshwara, onde tem o templo de Kishara Gopinatha. Eu vou cortar um pouco esse pedaço. Ele chegou até Puri, e lá ele pediu para os pandas, para os homens muito ricos. Vocês já viram os ornamentos dos pandas? Um ornamento deles custa talvez 50 lakhas. Eles têm no braço tudo, os pandas são riquíssimos. Eles têm o direito, eles são servos de Jagannatha. A gente não tem nada a dizer, não tem que reclamar. Então, abertamente, nenhum ladrão pode ir. Esse é o poder de Jagannatha. Ele que escolhe seus pandas. Então, o que acontece? E Gopala vem. Então, Gopinath tinha roubado o kira. Ele falou, olha, Gopala queria receber Sandali Kamphara. Ele disse, ok, dizem os homens ricos. Esse sábio é muito bom. Então, ele pede para o secretário do rei. Aconteceu isso, o Gopala pediu isso para mim. Então eles deram uma montanha de Chandana para ele, um saco enorme. Quando a vida Puripada sentar, agora tá bom, eu vou voltar para Vrindavan. Mas ele não calculou quantos quilômetros tinha daqui até lá. Ele não pensa nisso. Você não gosta de carregar nem um balde de água daqui até ali? E ele carregou uma montanha de madeira, de sândalo, para até Vrindavana, centenas de quilômetros. O Senhor quer receber isso de mim. Ele sentiu Ananda. E Bhagavan falou para ele, olha, ele não tinha pensado em como ir até lá, era muito longe, e o Senhor Supremo é misericordioso e disse, ok, quando você for até o templo de Kishara Gopinatha, quando ele passou por ali,
o Senhor Supremo de novo se manifestou para ele. Você não precisa ir para Vrindavan, eu estou aqui. Esse corpo e o meu corpo são o mesmo. Por que você não esfrega a pasta de Chandana e aplica no meu corpo aqui? Não, eu queria dar lá. Não, mas eu sou o mesmo. Gopala e eu somos o mesmo, acredite. Aplique a cânfora no meu corpo. Meu corpo vai se refrescar. Então, Madhavendra Puripada de manhã falou com os pujaris e disse: Gopinatha quis receber Chandana. Sim, sim. Arranje algumas pessoas e eu posso pagar. Ele não tinha um tostão, ele só tinha um paninho. Veja quanto entusiasmo. Você contrate 2 homens e a gente vai. Também vou ajudar para fazer a pasta de sândalo. Eu posso pagar um salário para eles, mas como que ele podia pagar? Ele não tinha dinheiro? Então, depois de 21 dias, eles esfregaram Chandana e aplicavam no corpo de Gopinatha, Kirachura Gopinatha. Dessa maneira, Gauranga Mahaprabhu, com lágrimas escorrendo pelos seus olhos, disse: veja, ele é um devoto. Em Bengali, este verso, Mahaprabhu diz isso para Nityananda Balarama. Ele é o próprio Krishna. Nityananda Balarama e Mahaprabhu é Krishna. E ele fala para Nityananda: Nityananda, como Madhavendra Puripada, quem tem tanta sorte quanto ele? 3 vezes Gopala apareceu em sonho para ele, para dar leite. Ele foi fisicamente. Ele foi pessoalmente dar leite, depois ele roubou arroz doce para ele. Esse é o amor. Essa sorte não é uma propriedade. A verdadeira sorte é prema. Dessa maneira, então, 21 dias, o mesmo festival, nós vamos receber no nosso Parampara. O Senhor vai receber. Hoje, Jagannatha também gostaria de sair do templo, que está muito quente. Jagannatha queria sair para se refrescar. Para Narendra Sarovar. Mahaprabhu quis manifestar esse passatempo muito lindo. Quando Jagannatha vem até Madan Mohan e Jagannatha são o mesmo. Então tem essa outra Vigraha que é levada num palanquinho. E ele é adorado por 21 dias. Eles colocam ele num barco que flutua, todo decorado com flores, com coisas lindas. Jagannatha tem livre-arbítrio, ele quer passear, e os devotos vão levá-lo. Então, no meio da água, tinha um templo pequeno. Depois de andar por ali, Jagannatha bebeu um pouco de água, uns líquidos, ele desfrutou de frutas e flores, aí ele é levado de volta para o templo. Jagannatha quer desfrutar da vida. Todo desfrute existe porque existe Jagannatha. Eu e você não podemos desfrutar sem nada. Jagannatha, Baladeva e Subhadra é quem desfrutam de tudo. Então, por 21 dias nós fazemos esse Chandanyatra por conta desse Chandana, essa pasta de sândalo que é passada nessa deidade por Madhavendra Puripada. Você deveria fazer isso. E você pode fazer um pote com um buraquinho para ele poder cair uma gota a cada instante. Very nice. There you have the scope to serve Bhagavan big. Você tem a desculpa de servir o Senhor Supremo. Você pode oferecer uma solução na hora do almoço, às 3 da tarde, para o Senhor Supremo, para a sua satisfação. Depende do seu seva, do seu desejo de servir. Então, dessa maneira, Chandrayatra se manifesta. Até hoje, nós devotos da Gaudiya gostamos de servir o Senhor Supremo. Então, acontece o Chandana Yatra nesta época, mas a coisa mais importante, então, aqueles que estão interessados
em receber Labha Pujapratista. Those who are really, you Lembrem-se, can taste them. aqueles que estão They realmente don't like to. They interessados, are satisfied now. você pode tentar ver se é You can verdade, test it. testá-los. When Vocês one podem testar devotee is isso. less interested to Quando um take any devoto position, não está interessado he like em to lead his pratista, life unknown, unseen. ele quer viver a sua vida desconhecido e que ninguém tenha visto ele. Taking action. Mas o Senhor Supremo planeja, Bhagavan somehow, ele faz uma Bhagavan ação. very tricky. De alguma maneira, He o Senhor don't de like maneira to take muito pratista. I can arrange pratista in such faz a uma way trapaça, ele não that the quer whole receber world pratista, can mas eu know. vou arranjar pratista para Maybe ele, everybody para que o mundo wanted to inteiro kick saiba him que ele é um out devoto as a puro. into Às vezes as the pessoas querem dustbin. chutá-lo para longe, But if Bhagavan going to jogá-lo approve you, no saco de lixo. then who can? Mas se o Senhor Supremo te aprova, That's the nature of quem pure vai poder te Vaishnava. That's the rejeitar? symptom. Essa é a natureza do They can Vaishnava puro. easily get Esse é o sintoma. all pratista, all Eles podem receber tudo isso but then facilmente, less interest. Because mas they eles are não estão already satisfied. interessados, porque eles já estão And satisfeitos. any other seva, Bhagavan can take it. It is Bhagavan Qualquer outro seva and que o not Krishna requesting faça, Bhagavan. Anyway, so this eles nem way, pedem para Krishna. the Então, main dessa target, maneira, I mean the main o theme objetivo of this principal, Chandan Yatra ou melhor, is that o tema principal desse Chandana Yatra é que o Senhor Supremo quis expor the absolute glories of Madhavendra Puri. as That glórias is the center. absolutas de That is the Madhavendra secret. Puripada. Esse é o Chandan Yatra, segredo. okay, Bhagavan applying Chandan is okay. The Chandana main Yatra, theme is ok. that Bhagavan wanted to expose A coisa him principal é expor. Bhagavan as a queria great expor devotee, absolutely. That is the main. seu nome That is como um why grande devoto. Madhavendra Puripada like to go away, Então é por fly. isso que Madhavendra Puripada quis sair correndo. Gopinath running behind, I can give you garland. No, no. Gopinata correu atrás dele, eu posso te dar guirlanda? Não, 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 não Chaitanya preciso. Charitamrita, in Chaitanya Sri Chaitanya Charitamrita. Charitamrita written, No Sri Chaitanya Charitamrita está escrito: ঈশ্বরের স্বভাবে এই যেই না চাহে তার প্রতিষ্ঠা কি বিধাতা নির্মিত। It is the nature of Bhagavan. Those who are É a less natureza do Senhor interested to Supremo. take any pratishtha, Aqueles que não estão himself interessados em taking receber trouble to pratista, o give. Senhor Supremo pessoalmente lhe dá pratista. প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই যেই না চাহে তার হয় বিধাতা। Originally it is written. First one I told you. Originalmente está escrito isso. প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই যেই না চাহে তার হয় বিধাতা নির্মিত। Bhagavan going to arrange it. Hari? Krishna arranja isso. Nobody can know my Haridas. Simply Ninguém because pode he saber took quem é birth meu in Muslim. Haridas, simplesmente I porque can ele give honor nasceu to Haridas, numa família de topmost honor. muçulmanos. In Hari, Ramacharya. eu posso dar para ele as honras I can mais give topmost elevadas. honor. Haridas is topmost honor. Haridas This é way, o mais elevado. Bhagavan like to give honor to his devotee, that is his plan. Dessa maneira, o Senhor Supremo quis dar honras Bhagavan para os is seus very devotos. sarcastic. Bhagavan playing with very joking mood. O Senhor é muito We think sarcástico, Bhagavan ele is one kind brinca. of terror. Oh, Bhagavan. Nós pensamos que Very o Senhor stiff. Supremo seja Our algum tipo body, de mind, perigo. try to A gente fica develop com very medo. easy Tente relationship desenvolver with Krishna and Bhagavan. uma relação doce com o Guru, com os Vaishnavas e com o Senhor Supremo. Se você ficar rígido, então você não It consegue. is written there. Não pode ficar duro na When you frente do can Vaishnava, develop, você tem harmonize que your heart with Guru, you can harmonizar seu so nice. coração. Falou, nossa, que maravilha If you que eles develop são. stiffness, oh, Guru Vaishnava. Se você fica rigoroso, oh, o Guru Vaishnava fica nervoso. Não posso ir, oh, nossa, o Senhor Supremo, Bhagavan don't Jagannatha. like to Jagannatha não quer bhakti. aceitar It is esse written tipo in de Chaitanya Charitamrita. sentimento. Está escrito no Chaitanya The Charitamrita Bhagavan like to feel. que o Senhor Supremo quer My sentir devotee is big. They like to que meus beat me, devotos são cut me, grandes. Eles gostam de me bind me, bater em mim, cortar, threat me me, cortar, you know. me amarrar, Bhagavan is the nature. me ameaçar. Bhagavan like Essa é a to get this natureza. kind, nature. Bhagavan Essa like é a to natureza get que Krishna always. quer receber, If sempre. devotees going to Então, se recite os Veda, devotos vão recitar os Vedas, okay, and if pandas going to beat Jagannath, the Bhagavan se os pandas forem bater Jagannatha, you baterem recite Jagannatha, Veda there. ei, recite os Vedas Bhagavan ali, like eles this, dizem. beating. Pandas Krishna are quer beating. aceitar, Hey, ele go. aceita. Father and Os pandas mother, all batem. useless Vão. thing speaking. Go! Vão, podem ir. Pandas, they're beating Jagannath. Os pandas, When Jagannath not eles going, batem hey, Jagannatha. go! Quando Jagannatha não vai, eles batem Jagannatha. Jagannath bound to go. Go. Jagannatha é forçado a subir a This way, carruagem. they have their right. Because they Eles have têm o love. direito deles, porém, porque eles Out of amam love, Jagannatha. you can Com buy amor, anything, even Você Bhagavan. pode fazer tudo. But let love Você be pode absolute. comprar tudo, até o Not Senhor material Supremo, life. mas esse amor precisa ser Material love absoluto. is very cheap.
não uma vida material. So, A vida material é muito barata. Mahaprabhu, sobre Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita está escrito que Mahaprabhu se lamenta. Eu não tenho nenhuma gota de amor para o Senhor Supremo. Mas mesmo assim, eu estou chorando para exibir algum tipo de sorte. De alguma maneira eu gostaria de ter sorte. Chaitanya Mahaprabhu disse: eu não tenho nenhuma gota de amor por Jagannatha. Mas mesmo assim, você poderia perguntar, mas por que você chora? Porque eu queria receber a boa sorte. Eu queria ser abençoado. Porque chorar por Jagannatha, pelo Senhor Supremo, chorar pelos devotos, é o caminho, é o melhor caminho de todos, através do qual você pode alcançar o Senhor Supremo. Mas se você não quiser ir para o Senhor Supremo, se você decidir que você não quer ir, aí isso é outra coisa. Se você está planejando voltar na direção do Senhor Supremo, você tem que pensar dessa maneira. Então nós somos afortunados por ter recebido Chandana Yatra Utsava. E assim podemos fazê-lo. Akshaya Titimi significa que existe uma potência importante. E particularmente nesse dia, Satyayuga se manifestou. Então, no Akshaya Tritiya, o que quer que você puder fazer hoje? O que você puder fazer hoje? É uma ação muito poderosa. Akshay, sem fim. Você vai receber resultados infinitos. Então, hoje é o Akshaya Tritiya, aparecimento de Satyayuga. A cada momento, Satya, Trita, Dwapara e Kali são como um ciclo. E a gente ora aos pés de Lord Madhavendra Puri. E de todos os devotos de Gauranga, com o verso que eu comecei, eu gostaria de ter explicado muitas coisas. Mas às vezes eu posso fazer no próximo Harikatha. Talvez o tempo não permita. Então, como num jogo de futebol, você me chuta de um lado, eu vou para o outro. Vou fazer seva de um lado, seva do outro. Se eu falasse não, as pessoas iriam chorar. O que eu posso fazer? Leela Sudha Swardhuni Vancha Kalpatarusya Kripa Sindhu Patitanam Pavana Vaishnavyo